Mas por que nós nos afastamos de Deus, como Salomão, em determinado momento de nossa vida? Por que nós nos rebelamos contra estas verdades inatas, instintivas dentro de nós? Essa é a grande questão. Bem, Salomão, ele põe o dedo nesse ponto. E aqui, é claro, inspirado por Deus, por isso que está registrado aqui para o nosso ensino, ele indica a razão, o porquê uma pessoa se afasta de Deus em um determinado momento. Observe o que ele diz. Há um caminho que é tomado em determinado momento da vida de uma pessoa, que aos olhos dela parece ser um caminho certo a ser tomado, um caminho bom, um caminho direito a se seguir. Bem, permita-me parafrasear estas palavras de Salomão no versículo 12 da seguinte maneira. Ele está dizendo, caminho, na jornada da vida, há uma trilha, uma rota, um caminho que aos olhos de uma pessoa parece ser um caminho bom, um caminho aprazível, certo a ser seguido. Mas o fim deste caminho desembocará em caminhos que levarão à morte. E aqui está a ilustração, um grande e largo caminho. E eu coloco os meus olhos sobre ele, um caminho de vida, uma maneira de viver, de encarar o mundo, Deus, a minha alma. Eu digo, eu gosto deste caminho, eu me lanço para dentro dele. E a palavra de Deus está dizendo que este caminho específico, que parece bom aos olhos do ser humano, ele bifurca em muitos caminhos que desaguam em morte, em tragédia. Há um caminho que bifurca, que conduz a outros caminhos cujo resultado é a morte. Um caminho que leva uma pessoa a se afastar de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Uma pessoa a se extraviar do seu Criador por dentro de trilheiros que o afastarão mais e mais do seu Criador, e a consequência e o final desta jornada será a perdição da alma, a condenação, dito aqui como morte, porque ele está falando sobre a alma. Que caminho é esse? Esse é o caminho de ignorar a Deus, de ignorar a palavra de Deus e o Evangelho. Esse é o caminho. Ignorar a Deus no coração, indiferença com Deus, com sua palavra, com seu Evangelho. Indiferença para com a mensagem do Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Esse é um caminho. Quando foi que eu me desviei, me transviei deste caminho e entrei em outro caminho? Eu precisei entrar nesse caminho para abandonar a minha crença em Deus, o meu temor em sua palavra, santo é claro, a busca pelo Senhor. O início disso se deu quando eu comecei a ignorar a consciência espiritual. Por quê? Porque para poder viver a minha vida longe de Deus e cometer os meus pecados, aquelas coisas que vão contra a voz da consciência, eu preciso crer, imaginar que Deus não existe, eu preciso sufocar a minha consciência. Você já fez isso? Mas o fim deste caminho, diz a palavra de Deus, é a morte. Sim, é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, condenada naquele grande dia? Em contraste com esse caminho que conduz a muitos caminhos de morte, há também um caminho único que conduz à vida. Abra comigo no Evangelho de João, está no capítulo 14, no versículo de número 6, nós lemos estas palavras. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.